Lembre-se do Gigashara absoluto, Sun Jinwoo, o deus apresentador de Solo Leveling. Você já se perguntou quão OP seu filho seria? Você está no lugar certo. Sun Tzu perdeu os seus pais, tornando-se apenas um estudante comum sem poderes despertos. Mas tudo muda quando novos monstros aparecem e Ragnarok ameaça mergulhar a Terra no caos. Velhos inimigos se tornam aliados e uma nova ameaça global paira. Será que Su pode derrotá-los todos, encontrar seus pais e se tornar o mais forte monarca das sombras com incríveis habilidades de necromancia, com um sistema ainda melhor e talento natural do que seu pai? Talvez ele possa. Vamos ver como o novo monarca das sombras surgirá neste novo sequência de Solo Leveling. Mergulhamos na existência dos deuses. Essas entidades absolutas que vêm criando incontáveis universos desde tempos antigos, eles são conhecidos como os seres supremos, e seu trabalho era manter a criação de universos enquanto buscavam vida eterna. Neste ciclo sem fim, deram origem a toneladas de substâncias, como almas e leis do universo. Mas mesmo com toda essa criação acontecendo, alguns desses seres supremos ficaram entediados e decidiram apimentar as coisas assistindo suas criações lutarem entre si. Para eles, o caos e a destruição eram bastante divertidos, claro. Isso significava que suas criações tinham que continuar lutando e jamais encerrando guerras, morrendo e renascendo repetidamente. Mas tudo isso fazia parte do acordo para manter os supremos seres entretidos. No entanto, as coisas tomaram um rumo quando um desses seres supremos foi realmente morto por uma de suas próprias criações. Quando os seres supremos de outras dimensões descobriram, todos se reuniram para observar este mundo que havia perdido seu mestre. Eles estavam intrigados por morte de um ser supremo companheiro, especialmente porque foi pelas mãos de sua própria criação. Embora eles realmente não se importassem com a morte em si, todos compartilhavam um único pensamento ganancioso. Quem reivindicar esse poder recém-órfão primeiro se tornará seu mestre. A história começa em uma sala de aula do ensino médio, onde Sun Tzu está se gabando empolgado para os amigos sobre conseguir uma vaga na prestigiosa Universidade Nacional de Artes da Coreia. Seus amigos estão chocados em ouvir isso, tendo dificuldade em acreditar. Enquanto Sun Tzu ri e aproveita o momento, um amigo começa a chorar porque terá que repetir o ano, e outro amigo está perplexo, imaginando como Sun Tzu conseguiu entrar em uma escola de arte tão excelente com suas habilidades ruins. Mas a alegria de Sun Tzu cai quando ele ouve uma voz familiar e desagradável lhe oferecendo parabéns sarcásticos. Bem, ele é o valentão típico da escola, e Sun Tzu não está feliz em vê-lo de novo. Em vez de usar o nome real do valentão, Sun Tzu só o chama por um nome aleatório, o que realmente deixa o valentão irritado. Seu rosto se torce de raiva quando ele rosna para nosso garoto, informando-lhe que seu nome real é Yonshu. O valentão então menciona que Sun Tzu arruinou seus planos de dominar a escola. Mas meu cara rebate que também é graças a ele que este valentão ralé conseguiu se formar em primeiro lugar. Enquanto isso, os outros alunos estão inquietos ao ver este valentão agindo de novo. Eles estão realmente frustrados porque Yonshu não mudou nem um pouco e ainda está agindo cheio de si, mesmo que estejam prestes a se formar. O que os incomoda ainda mais é que Yonshu está tentando intimidar um garoto pobre que perdeu os pais, mas ainda consegue manter uma cara corajosa. Finalmente, a paciência do valentão se esgota e ele está prestes a acertar um soco no rosto do nosso garoto. Mas em vez disso, meu cara entrega olhada certeira no rosto imundo do valentão, então irritantemente diz a ele para pelo menos tentar agir como um humano decente até a graduação. Su então percebe algo estranho sobre o ruivo e rapidamente desfere uma joelhada certeira em seu rosto. Mesmo que seu joelho quebre o nariz do valentão, o cara, entretanto, permanece convencido e afirma de forma displicente que nem chegou a coçar. Ele então fecha o punho e ele começa a queimar com uma energia estranha. Com um brilho diabólico nos olhos, ele carrega seu punho ao máximo e desfere um soco devastador direto no rosto de Su. Su mal consegue se afastar e o soco atinge os armários próximos no lugar. O único soco abala os nervos de Su e os outros alunos na sala também estão completamente perplexos. Parece que o ruivo, ele próprio nem sabe como acabou fazendo um afundamento nos armários de aço. Ele está se olhando, confuso enquanto essa aura estranha irradia de seu corpo. Nem Su tem ideia de como lidar com esta situação. 2 anos se passaram desde aquele dia e nosso garoto, Sun Tzu, agora é um estudante do 2º ano da universidade. Enquanto ele caminha pelo campus, ele percebe uma comoção nas proximidades. Trabalhadores estão cercando um portal estranho e um instrutor está dizendo a todos que todas as aulas do prédio principal foram transferidas para o prédio anexo. O motivo? Caçadores estão entrando para lidar com os monstros que estão passando pelo portal.
Um cara de terno pergunta a um dos trabalhadores há quanto tempo os caçadores estão dentro. O trabalhador responde que já passou um pouco mais de 8 horas. Como o portão é classificado como há uma boa chance dos caçadores saírem em breve. Enquanto Su permanece quieto, o anúncio continua soando alto e os alunos estão discutindo se a escola pode ser destruída. Alguns tranquilizam os outros de que os caçadores lidarão com isso. Parece que a aparição de um portão não é tão incomum, é por isso que Su não está tão assustado com isso. Veja bem, cerca de 3 anos atrás, estes portais chamados de portões começaram a aparecer por toda parte e o mundo passou por algumas mudanças significativas. Os portões são basicamente atalhos para masmorras, e uma vez abertos, monstros dessas masmorras se espalhariam e começariam a causar problemas. Mas não eram apenas os monstros que agitavam as coisas. As pessoas começaram a desenvolver habilidades especiais também. Essas pessoas conhecidas como os Despertos podiam usar mana e tinham todo tipo de poderes legais. O mundo estava em caos, e todos pensavam que duraria para sempre. Então, um desperto chamado Genshu apareceu. Ele fundou a Associação dos Caçadores, reuniu outros despertos e criou um trabalho chamado Caçadores. Graças a eles, o caos foi resolvido muito mais rápido do que qualquer um esperava. Agora as pessoas estão divididas em despertos e não despertos. Como os não despertos não têm os mesmos benefícios que os despertos, eles têm que trabalhar loucamente apenas para fazer um nome para si mesmos. Enquanto isso, os despertos podem basicamente conseguir o que quiserem com seus poderes. Não demorou muito para os não despertos, que às vezes se sentem como formigas em comparação, verem seus próprios limites. Não importa o quanto trabalhem, eles não conseguem superar a lacuna entre eles e até um desperto de baixo nível. Mesmo que os caçadores possam lutar contra os monstros dos portões e evitar que o mundo se desintegre, está claro que sem os despertos, os não despertos não sobreviveriam. Por outro lado, os despertos podem se sair muito bem sem os não despertos. Por causa disso, todos são gratos aos caçadores. E graças a eles, pessoas não despertas como Su podem viver uma vida relativamente tranquila e seguir suas rotinas diárias. Mas para Su, também é um sentimento de inquietação. Ele se sente inseguro consigo mesmo e se pergunta se está ficando muito acostumado a não poder conseguir o que quer. Mesmo que ele uma vez tenha sentido que poderia realizar qualquer coisa, essa confiança desvaneceu, deixando-o com uma sensação de impotência. Ele lembra da voz de sua mãe dizendo a ele que se assemelha ao seu pai e se pergunta como seu pai lidaria com essa sensação de impotência. De repente, Su é sacudido pelo que soa como seu pai chamando por ele. Quando ele volta ao seu pensamento, ele vê seu professor em pé atrás dele. O professor elogia Su por seu desenho, que é bastante impressionante. Su apenas dá de ombros e diz que o desenhou baseado no que ele sentia, mas o professor fica intrigado com o desenho criativo de uma formiga que tem uma estatura humanoide. Para todos nós, está claro o que o desenho representa, mas Su não tem ideia de por que acabou desenhando algo tão assustador. Enquanto isso, fora do campus, os caçadores começaram a surgir do portal. Todos parecem bastante confiantes, o que é uma indicação clara de que a incursão deles foi um sucesso total. O trabalhador do local dá um reconhecimento ao caçador Kim pelo seu ótimo trabalho, e Kim responde que tudo ocorreu sem problemas, sem contratempo. Ele menciona ainda que eles têm algumas novas informações para a Associação de Caçadores. Aparentemente, eles se depararam com um novo tipo de monstro que nunca tinham visto antes. Basicamente, uma criatura humanoide que cospe chamas azuis dos olhos e da boca e ataca quase presas. Ele admite que a criatura conseguiu arranhar seu corpo, mas não foi nada sério. Bem, parece que o caçador Kim pode ter subestimado as coisas um pouco, pois a ferida provocada por aquela criatura humanoide começa a reagir mal. De repente ele sente uma dor aguda se espalhando por todo o seu corpo, fazendo-o gritar de agonia. Sua espada cai de suas mãos, e até mesmo o trabalhador do local percebe algo seriamente errado com Kim. Na hora certa, este musculoso caçador se transforma em um grotesco goblin, cuspindo as mesmas chamas azuis. Ele se lança sobre o trabalhador, arrancando seu peito com uma única mordida, criando uma bagunça horrível que faz todos arrepiarem a espinha de todos. Os outros caçadores e espectadores estão horrorizados. Um dos caçadores rapidamente aponta que essas chamas azuis são idênticas às usadas pelos monstros no calabouço. Kim, agora uma criatura horrível, ele mesmo se lança contra seu colega caçador e arranca a cabeça dele como se não fosse grande coisa. O pânico irrompe à medida que as pessoas começam a fugir em todas as direções, tentando desesperadamente salvar suas vidas. Infelizmente, as pessoas mordidas por Kim também se transformam em monstros de chama azul e começam a atacar outros, espalhando ainda mais o caos.
Os gritos são tão altos que podem ser ouvidos dentro do prédio, e as pessoas rapidamente se reúnem em volta das janelas, tentando ver o que está acontecendo. Quando Su olha para fora, ele vê uma bagunça ensanguentada onde as pessoas estão se atacando. Suas mentes aparentemente são dominadas pela mesma energia azul. Não demora muito para os alunos perceberem que essas pessoas se transformaram em monstros. Vendo o calabouço se quebrando, os alunos começam a entrar em pânico e imploram para o instrutor intervir, já que ele também é desperto. Mas o professor rapidamente lembra eles que ele é apenas um caçador de classificação E. De repente, Su avista o mesmo monstro de chama azul, bem acima do chão do campus. O monstro assume sua posição e, antes que possa saltar para dentro, pela janela onde todos os alunos estão reunidos, Su grita para todos correrem rapidamente. Antes que alguém possa reagir, o monstro salta para dentro pela janela e derruba um dos alunos imediatamente e Su rapidamente se abaixa para se salvar. O monstro abre a boca, cuspindo chamas azuis enquanto começa a devorar o aluno que acabara de derrubar. O local é tão horrível que outros alunos estão praticamente se borrando de medo. Su corre para a saída, mas então percebe uma colega ferida com as pernas quebradas da queda do monstro e ela não consegue se mover. Ele congela diante de seus pedidos desesperados por ajuda. Mas depois de um momento, ele fecha os olhos e começa a correr para fora. Assegurando-a, ele vai chamar os caçadores para ajudar. No fundo, Su sabe que está apenas mentindo para ela. Deixá-la para trás significa a morte certa, e ele está dolorosamente ciente de suas próprias limitações como um não desperto. Mas ele inspira profundamente, decide não culpar sua impotência e diz a si mesmo que precisa encontrar algo que possa fazer. Su se pergunta o que seu pai teria feito nesta situação. Enquanto ele imagina seu pai em sua mente, vemos que o monstro terminou devorando o estudante que pegou. Agora, ele está olhando para a garota ferida no chão, que está basicamente deitada ali, indefesa e pronta para ser abatida como um cordeiro. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto ela dá uma última olhada na morte iminente sobre ela. No momento seguinte, o monstro enlouquece e corre em direção a ela como um cão raivoso. Justo quando está prestes a dar uma mordida, com seu rosto sujo, Su pega um extintor de incêndio e o esmaga no rosto do monstro. E pelo olhar em seus olhos, é como se ele tivesse descoberto o que o pai faria, e ele está fazendo exatamente isso. Assim que a determinação de Su acende dentro dele, o sistema começa a inicializar. A primeira notificação é um alerta dizendo que ele atendeu todos os requisitos para completar uma missão secreta intitulada Coragem da Semana. Antes de entrarmos no que está acontecendo, vamos voltar um pouco atrás. Su narra que teve um sonho muito tempo atrás que parecia um jogo. No sonho, tinha que subir de nível e continuar lutando contra monstros que ficavam mais fortes a cada andar. Conforme os monstros ficavam mais difíceis, ele também tinha que ficar mais forte. Depois de toneladas de desafios, ele finalmente enfrentou o boss final no andar mais alto. O boss era super poderoso e Su sentiu uma mistura de inveja e admiração em sua força. Estranhamente, ele sentiu uma conexão com o boss, mesmo que ele fosse seu inimigo. Mais tarde, ele percebeu que o chefe na verdade era seu pai. Ao ter essa realização, ele entende que seu sonho era basicamente um reflexo da vida de seus pais. Ele estava apenas vivendo uma parte de seus experiências de seu pai em seu sonho. Ele avista o extintor de incêndio nas proximidades, pega rapidamente e volta correndo para o quarto. Ele acerta um golpe sólido no rosto do monstro, fazendo-o tombar para trás. Mesmo que ele tenha atingido o monstro bem no rosto, ele não tem mana, então seu ataque não é muito eficaz contra uma besta mágica e ele não tem ideia do que fazer a seguir. Mas então, os olhos de Su se abrem em descrença ao ver o monstro e a garota aterrorizada congelados no lugar, como se o tempo tivesse parado. Nesse momento, uma janela do sistema aparece com uma notificação dizendo que ele atendeu aos requisitos para completar a missão secreta, Coragem da Semana, e agora está elegível para se tornar um jogador. O sistema pergunta se ele quer aceitar. Sua mente volta ao seu sonho, e ele percebe que se ele pode lutar contra esse monstro como seu pai fez, é óbvio apertar o botão de aceitar. Com isso resolvido, ele confirma sua escolha, e uma luz brilhante enche o quarto enquanto ele evolui para um desperto. No próximo momento, o sistema anuncia que ele se tornou oficialmente um jogador. Notificações começam a aparecer por toda parte, destacando missões atuais, recompensas e mais. Também notamos alguns efeitos extras do sistema, um dos quais é chamado longevidade. Esse benefício pode combater todas as doenças, venenos e efeitos de status, e dormir impulsionará significativamente suas habilidades de regeneração. A janela de status de Su aparece diante de seus olhos, e ver esse status como de um jogo o faz sorrir.
Está claro que ele finalmente despertou. Sua missão atual é derrotar o Mistborn, e ele subirá de nível se tiver sucesso. Assim que Su desperta, o tempo volta ao normal e ele vê claramente que esse monstro é degradado. O despertou Mistborn. Ele rapidamente diz à garota para correr enquanto o monstro começa a avançar em sua direção. Os outros 2 estudantes que foram mordidos também se transformaram em monstros Mistborn. À medida que os monstros avançam sobre ele, os olhos de Su queimam de determinação. Ele acerta um deles bem no rosto com um extintor de incêndio, mas está claro que um simples golpe não vai resolver. Então ele fecha o punho, reúne sua energia e pede desculpas à garota antes de desferir um golpe brutal. Ela voa em direção à parede próxima e a demole com impacto. Parece que Su não esperava que seu soco mandasse o monstro voando assim, mas ele não está reclamando. Na verdade, ele está bastante impressionado ao ver que esmagou aquele monstro com um único golpe. Outro monstro avança sobre ele, mas Su responde com um chute certeiro bem na barriga, fazendo-o cair. O sistema anuncia que o Mistbornir não desperto foi derrotado, e com aquela morte, Su sobe de nível. Uma nova missão aparece, mandando ele derrubar os restantes Mistbornirs. Logo depois, Su derrota os outros Mistbornirs não despertos. Com todos aqueles monstros mordendo o pó, ele está convencido de que finalmente despertou. Ele desfere então um soco devastador em um Mistbornir desperto. No entanto, este monstro nem se abala com o golpe, e Su começa a se sentir ansioso ao perceber que essa besta pode ser mais forte do que ele pensava. O monstro rapidamente retalia com suas garras ferozes, cortando o peito de Su como se não fosse nada demais. Após receber o golpe, Su rapidamente se distancia ao pressionar seu pé contra o peito do monstro. Enquanto olha para o ferimento fatal em seu peito, ele percebe que está em risco de se transformar em um dessas bestas mágicas. No momento certo, o sistema anuncia que um efeito de status prejudicial foi detectado em seu espírito, mas é levantado devido aos efeitos da longevidade. Nesse momento, seu ferimento começa a se curar e ele lembra que sua habilidade de longevidade foi ativada. O monstro avança nele novamente, prendendo-o ao chão. Começa a abrir sua boca nojenta enquanto Su luta para empurrar a besta para longe. Justo quando Su pensa que está prestes a ser dominado, ele lembra dos pontos de status que ganhou ao derrotar os outros monstros despertos. Ele rapidamente coloca todos os 3 pontos em sua força, dando-lhe o impulso necessário para empurrar o monstro para longe como um boneco de pano. O monstro rapidamente se recompõe, mas recebe um soco sólido no rosto de Su. Mesmo com a força extra, Su percebe que ainda não é suficiente para derrubar o monstro. A besta continua cortando seu peito, deixando-o sem escolha a não ser colocar todos os seus pontos restantes em força. Seus punhos logo estão cercados por uma aura flamejante enquanto ele desfere um soco brutal que transforma o rosto do monstro em uma bagunça completa. Parece que Su encontrou o sistema de trapaça definitivo neste mundo. Enquanto a maioria dos despertos tem suas classificações definidas ao despertar e não podem ficar mais fortes, Su pode continuar moendo por mais pontos e tornar-se indefinidamente poderoso. Uma vez que ele reduz o peito dos monstros a pedaços com seus socos implacáveis, ele se prepara para um último golpe, colocando cada grama de poder nisso. Esse último soco faz o monstro se chocar contra a parede atrás dele e a parede desmorona pelo impacto. A besta é literalmente despedaçada como um pano rasgado. Com o último empurrão, o monstro cai no chão enquanto Su fica ofegante. Após toda a ação, o sistema rapidamente anuncia que ele derrotou o Drunk despertado. Mistborn também subiu de nível várias vezes. Su desaba no chão devido ao cansaço e olha para sua mão, saboreando sua vitória duramente conquistada. Ele fecha o punho com uma nova confiança, lembrando a si mesmo que finalmente se tornou um desperto. Um sorriso se espalha por seu rosto, como ele declara que não está mais impotente e agora está pronto para salvar as pessoas deste mundo, e enfrentar a crise de frente. Assim que ele está empolgado e pronto para enfrentar mais monstros, outro monstro de neblina avança em direção ao prédio. Com um salto poderoso, ele voa em direção ao último andar, mirando diretamente em Su. O monstro, empunhando uma espada gigante, é revelado como um Searan Mistborn desperto. Antes que Su possa reagir, a besta baixa sua espada, causando uma explosão maciça, que enche a área com poeira, fumaça e detritos. Enquanto isso, as buzinas de emergência estão soando por toda a cidade, anunciando a quebra do calabouço na Universidade de Artes da Coreia e avisando a todos para evacuar a área imediatamente. De volta ao campus, mais reforços apareceram, mas o capitão do pelotão está se sentindo bastante frustrado. Pessoas estão morrendo de todos os lados, e tudo o que podem fazer é esperar a Associação dos Caçadores enviar ajuda. O soldado relata que a associação ainda está tentando encontrar um caçador de branco o mais alto para enviar, por isso está demorando.
O capitão irritado pergunta: essa porta não foi rotulada como Drunk desde o início. Então por que eles precisam de um caçador de Drunk para resolver a bagunça? O soldado explica que a associação está considerando que os caçadores, incluindo o caçador Crank Kim Jong-soo, foram infectados. Estão atacando o campus. Eles acreditam que é melhor enviar um caçador de branco mais alto para lidar com esta situação. De volta ao prédio, Soo observa enquanto o caçador de monstros Kran se aproxima dele casualmente. Ele está perdendo a cabeça, pensando em como este gigante simplesmente pulou do chão para o último andar como se fosse nada. Este monstro é muito mais feroz e diferente dos que ele enfrentou antes. Não apenas é Crank, mas também está empunhando uma arma enorme, deixando o nosso garoto inseguro se pode lidar com isso. O monstro balança sua espada gigante e Soo se abaixa para evitar o golpe. O golpe é tão poderoso que corta através das paredes reforçadas próximas como se fossem feitas de papel. Soo não está exatamente animado por testemunhar uma exibição tão crua de poder. Enquanto isso, o monstro sorri de orelha a orelha enquanto se prepara para balançar sua espada novamente. Justo quando está prestes a esmagar Soo com o peso das espadas, Soo chuta o extintor de incêndio, direto no rosto do monstro. O monstro corta através dele com sua espada e o extintor explode, enchendo o quarto com uma névoa espessa. Soo rapidamente usa a confusão a seu favor e foge. Ele calcula que vai esperar por mais caçadores aparecerem e apenas resistir até a ajuda chegar. O monstro ainda está em cima dos calcanhares de Soo, mas então ele nota algo que faz seu sorriso se ampliar ainda mais. Soo fica surpreso ao ver que a besta parou de persegui-lo, e quando ele se vira, ele vê a besta olhando as assustadas estudantes que estão enroscadas no teto, tremendo em suas botas, aguardando mais caçadores chegarem. Mas o monstro não está aguardando por nenhum caçador chegar, no entanto. Ele salta pela janela com sua gigantesca espada mirada nas garotas, e Soo só pode ficar lá em horror. Com um único golpe brutal, o monstro oblitera as garotas em uma bagunça horrenda de sangue. A frustração transborda em Soo, fazendo cerrar a mandíbula. Ele se enche de determinação, salta até o teto e desfere um chute direto nas costas do monstro. Mas seu chute acaba sendo nada mais do que irritação para a besta, que simplesmente balança sua espada em resposta, cortando o chão no processo. Vendo aquele abismo se abrindo no chão, nosso cara tem certeza de que está prestes a enfrentar um momento difícil. Até mesmo um golpe poderia matá-lo, e ele definitivamente não quer acabar fatiado, como aquelas outras garotas. Mas ele não vai deixar esse monstro enlouquecer, então ele mergulha de cabeça. Primeiro, lançando socos tão rapidamente que ele basicamente é um borrão. A besta também não está se segurando, está balançando sua espada como um maníaco, mas meu cara está desviando para a esquerda e para a direita como um ninja em uma alta dose de cafeína. Ele mantém um ataque implacável e depois de uma séria sessão de socos, ele acerta um joelho bem no rosto sujo do monstro. Mas o monstro rapidamente balança sua espada com a outra mão, cortando a barriga dos nossos caras e fazendo ele jorrar sangue. Antes que ele possa se recuperar, o monstro o chuta com força no estômago, fazendo-o cair fazendo tossir sangue novamente. É seguro dizer que ele pode ter todos os seus ossos quebrados até agora, e seu HP caindo rapidamente torna dolorosamente óbvio que ele está em apuros. Mas ele ainda tem aquele último ponto de HP, como se o sistema não estivesse pronto para deixá-lo cair ainda. Por outro lado, a besta sorri maniacamente após ver sua presa lutar assim. Apesar de seu último ponto restante de HP, Soo tenta se levantar, sangue pingando de seu rosto. As apostas são altas e o monstro avança diretamente para ele. O sistema anuncia que todo o seu corpo está fora de combate e ele começa a desmoronar de fadiga. Com a espada dos monstros a meros centímetros de esmagá-lo, parece que o fim está próximo. Mas então, o ar se despedaça como vidro frágil e uma figura sombria emerge da fenda. Enquanto a espada dos monstros está prestes a atingir, a entidade negra corta a mão dos monstros, salvando o nosso cara de sua morte no último segundo. Se tivermos que adivinhar, podemos afirmar com confiança que isso é Beru vindo para o resgate. Enquanto a consciência de Soo desaparece, ele vislumbra o monstro que acabou de salvá-lo. E não demora muito para perceber que este é a mesma formiga que ele sempre conheceu. Enquanto isso, Beru está se culpando por estar atrasado, mas ele rapidamente cura nosso garoto, tratando suas feridas. Desaparece como se nunca tivesse sido ferido. O monstro tenta se levantar, mas Beru rosna de frustração, claramente irritado com a praga que usou machucar seu rei. Sem nenhuma misericórdia, Beru oblitera a besta Searank como se fosse apenas uma melancia em um estande de tiro. Então, outro monstro aparece no teto, pronto para atacar um pobre rapaz segurando uma vassoura, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto enfrenta seu destino.
Mas, não surpreendentemente, esse monstro encontra o mesmo destino que seu amigo, sendo desintegrado em pedaços. Peru despacha todos os monstros restantes com suas garras afiadas e estourando-os como balões de festa. Tripas e cabeças voam por todos os lados, e os monstros restantes não têm ideia de onde os ataques estão vindo. Em apenas alguns segundos, o campus inteiro é limpo de monstros. Uma luz brilhante irradia a área enquanto Peru desaba de joelhos, finalmente capaz de saudar seu mestre novamente. Mas antes que possamos ver a reunião, a cena muda para o passado, onde encontramos nosso Júnior Sul desenhando formigas, e não apenas uma, mas ele já tem vários esboços prontos. De repente, Peru aparece, e enquanto segura um dos desenhos, ele pergunta ao seu jovem monarca se ele ainda está desenhando retratos de alguém como ele. Peru está absolutamente à beira das lágrimas, sobrecarregado pela visão de quanto seu jovem mestre o adora. Então, assim que tudo está ficando emocional, nosso garoto abre os olhos e percebe que está em uma enfermaria. Aparentemente, não é uma enfermaria, mas um hospital, e o tio preocupado de nossos garotos está repreendendo-o, perguntando como diabos ele acabou em tal confusão. Ele insiste que nosso garoto deveria ter alguns guardas com ele porque este mundo está além de ajuda. Acontece que as preocupações de seu tio são justificadas. Quando Sul abre os olhos, 2 dias se passaram desde o incidente. O evento tem sido um grande tópico em todo o mundo devido às inúmeras fatalidades. O que é ainda mais chocante é a descoberta das queimaduras de névoa. Os monstros que podem infectar até mesmo os caçadores e transformá-los em monstros eles mesmos. A Associação de Caçadores decidiu não divulgar isso ao público, apesar do incidente ocorrer no meio da cidade. Quando os caçadores chegaram à cena, todos os monstros de queimadura de névoa na universidade já haviam sido cortados como vegetais por uma força desconhecida. Alguns espectadores até afirmaram que os monstros simplesmente explodiram e explodiram bem diante de seus olhos. Sul desliga a TV, sentindo-se aliviado que seu despertar não foi apenas um sonho. Além disso, ele agora é um despertador que fica mais forte à medida que sobe de nível. Mas ele ainda está curioso sobre uma coisa. Ele claramente se lembra de que foi cortado por uma queimadura de névoa, então como ele ainda está vivo nesse momento, Barou se aproxima sorrateiramente e saúda o jovem monarca. Mas logo, parou e rompe em lágrimas, sobrecarregado de emoção depois de encontrar seu jovem mestre após tanto tempo separados. Ele está profundamente comovido ao ver como seu monarca cresceu tão maravilhosamente e ele não consegue controlar suas emoções. A visão de seu velho amigo traz de volta uma enxurrada de lembranças de infância para Sul. Ele recorda vividamente como Barou cuidou dele como um pai amoroso e o criou muito bem, mas ele não consegue entender porque não se lembrou de Barou até agora. Enquanto Barou enxuga suas lágrimas, ele explica que atravessou dimensões para encontrar nosso menino. Enquanto isso, Sul ainda está tentando entender por que essa criatura escura estava por perto quando ele era mais jovem. Ele também lembra que este formiga nem sempre foi tão pequena antes. Em resposta, Barou explica que ele encolheu porque atravessar dimensões consumiu muita de sua mana. A janela do sistema rotula Barou como nível 1 grau privado, mas a formiga rapidamente fica agitada. Ele xinga o sistema de lixo por rebaixá-lo para o grau privado, quando na verdade ele é de grau marcial. Sul então se estica e agradece a Barou por salvar sua vida, o que deixa a formiga curar. Barou então lembra ele que, mesmo sendo tão pequeno agora, ele é um habilidoso curandeiro. Ele então revela que seu principal objetivo ao vir aqui era liberar o selo de Sul. Mas ele fica bastante surpreso ao ver que nosso garoto conseguiu desfazer suas habilidades sozinho. Sul então pergunta se o selo está relacionado ao sonho que teve. Barou confirma, dizendo que enquanto Sul pode pensar que foi apenas um sonho, tudo que ele experimentou foi real. Ele também diz a Sul que ele é muito mais forte agora do que quando lutaram pela última vez. Ele então explica ainda mais que o grande monarca das sombras, Sung Jinwoo, que é o pai do nosso garoto, selou os poderes de Sul e também suas memórias para dar a ele uma vida normal. A menção de seu pai atinge Sul profundamente. Ele agarra Barou e exige saber como ele está conectado com seu pai, o que ele sabe sobre ele, e por que foi deixado para trás por seu pai. Barou então vagueja que o pai de nosso garoto não o deixou para trás ou algo assim. Ele apenas foi para o espaço sideral. Bem, isso só deixa Sul ainda mais curioso e pergunta o que diabos é esse espaço exterior. Barou coça a cabeça, tentando descobrir como explicar. Então ele usa suas sombras para criar algumas ilustrações e diz que o grande monarca das sombras Sung Jinwoo foi para o espaço sideral para lutar contra invasores que tentavam dominar o mundo. Basicamente, o pai de Sul ainda está lá fora, mantendo o mundo seguro. Barou acrescenta que Sung Jinwoo está contra o Ataron, que são conhecidos como deuses do espaço sideral.
Ele continua explicando que os ataram, estão enviando seus apóstolos para invadir. E antes de vir para a Terra, Barou afirma que ele derrubou um monte de inimigos ele mesmo também. Sem mencionar que os portões e monstros aparecendo na Terra são todos o resultado dessa guerra em curso. Su pergunta se sua mãe foi com seu pai e Barou diz que não. Su então revela que sua mãe desapareceu no mesmo dia que seu pai, então ele pensou que eles poderiam estar juntos. De repente, Barou começa a enlouquecer, correndo freneticamente. Ele percebe com um solavanco que a Missini também desapareceu e murmura que os apóstolos de Terims devem ter preparado uma armadilha terrível para ela. Su então pergunta se esses bastardos de Ataron são a razão pela qual seus pais não podem voltar. Barou pergunta se Su quer encontrá-los. A mão de Su treme de frustração e determinação, enquanto ele deixa claro que definitivamente quer encontrá-los, porque ele tem estado sozinho por tantos anos já. Barou diz que é apenas uma maneira de fazer isso acontecer. Seu pai pode estar preso no espaço sideral por um tempo por causa da guerra, mas Su pode encontrar e resgatar sua mãe assim que ficar mais forte. Então Barou diz que é hora de começar a evoluir para subir de nível. Assim que Barou diz isso, uma janela do sistema aparece com uma missão chamada Julgamento da Sombra. O sistema fala sobre como Su é filho do grande monarca das sombras, mas seus talentos inatos estão selados. Para desbloquear esse poder, ele precisará provar entrando na masmorra da sombra e mostrando do que é feito. A chave que Su está segurando é conhecida como a chave da masmorra da sombra e sua raridade é desconhecida. Para ativá-la, ele precisa enfiar a chave em sua sombra. Assim que ele empurra a chave contra sua sombra na parede, um portal se abre. Barou diz para ele ir em frente e entrar, afirmando que isso ajudará a desbloquear todo o poder que lhe pertence por direito. Su leva um momento para refletir. Toda essa conversa sobre espaço sideral, a guerra com os deuses e o monarca das sombras parece, por enquanto, uma série de contos. Mas se ficar mais forte a única maneira de encontrar seus pais, ele está pronto para evoluir o máximo que puder. A cena muda para o passado, onde vemos o pai de Su dizendo a Barou para ir à Terra e levantar o selo de seu filho, porque a invasão dos Altarinos pode ter influência na Terra também. Ele pede a Barou para restaurar os poderes e as memórias de Su e manter a Terra segura. E depois disso, Barou tem a liberdade de lidar com as coisas conforme lhe vê adequado. De volta ao presente, Barou toma sua decisão final e decide ficar por perto do nosso rapaz e ficar de olho em seu progresso. Assim que eles atravessam o portal, eles pousam do outro lado. E Barou explica que este lugar é a Terra dos Mortos, onde os vivos não podem entrar sem permissão do mestre. Este lugar é chamado de Calabouço das Sombras. A primeira impressão de Su deste lugar não é lá muito boa, pois parece mais uma cidade arruinada do que um calabouço. Mas há algo estranhamente familiar sobre isso. Justo então, uma janela de sistema aparece na frente dele, dizendo que a missão é sobreviver no Calabouço das Sombras. Os habitantes daqui não aceitam ninguém fraco como mestre desta terra, então Su precisa sobreviver pelas próximas 4 horas para provar seu valor. E o cronômetro começa agora. Su está meio chateado que apenas ficar aqui por 4 horas seja o principal objetivo. Mas Barou rapidamente o avisa para ficar atento porque as coisas estão prestes a ficar difíceis. Bem, parece que o problema chegou oficialmente. Um monstro tenta se aproximar por trás do nosso herói, mas Su rapidamente desfere um poderoso chute bem no estômago do monstro. Ele parece realmente surpreso com o ataque repentino deste monstro. O chute parece doer bastante, mas não é o suficiente para derrubar o duende. Su está intrigado com a visão do escoteiro do duende, e Barou explica rapidamente que ver um escoteiro provavelmente significa que há mais destas criaturas por perto. Ouvindo isso, meu cara entra em ação, sabendo que ele precisa lidar com este bichinho antes que ele chame seus outros aliados para ajudar. Barou rapidamente diz a ele para não avançar imprudentemente, mas Su, no entanto, avança mesmo assim. Antes que o duende possa tocar a buzina, meu cara aparece bem na frente dele, como um ceifador vindo coletar almas. Ele dá um tapa na mão do duende, tirando o machado de sua garra, pega a arma e então esmaga a cabeça do duende com seu próprio machado. Uma vez que goblins fora para sempre, Su explica que como a etiqueta do goblin era apenas branca, o que significava que o monstro era mais fraco do que ele. E monstros mais fortes sempre têm etiquetas de nome coloridas. Enquanto eles estão caminhando por aí, avistam outro goblin que rapidamente sopra a corneta. Meu cara está bastante irritado, percebendo que negligenciou este batedor. No momento certo, um monte de goblins furiosos aparece e um deles até tem uma etiqueta de nome amarela. Vendo a horda, Su está prestes a se borrar nas calças e pergunta a Barou se ele vai ajudar. Barou, embora doa ele dizer isso, explica que estar tão longe do monarca significa que sua mana não está voltando, então ele não pode arriscar perder qualquer força.
Além disso, se ele entrar na briga, a experiência que ele obteria diminuiria bastante, o que poderia arruinar todo o plano de limpeza da masmorra. Os goblins se aproximam de Su, carregando em direção a ele, como monstros selvagens verdes. Mas meu cara canaliza sua aura, arranca o machado do crânio do goblin morto e começa a balançá-lo com tanta velocidade e precisão que os goblins estão sendo cortados para a esquerda e direita, como se estivessem sendo jogados em um liquidificador. Bem, parece que Su está pegando o jeito de suas habilidades não descobertas. Controlar coisas assim faz parecer que ele está usando uma mão invisível, o que é bastante interessante para dizer o mínimo. A janela do sistema aparece, mostrando que esta habilidade é chamada Autoridade dos Governantes, atualmente no nível 1, e não requer nenhuma mana para ser usada. Ele pode controlar fisicamente objetos sem tocá-los. De repente, um goblin sorrateiro tenta derrubá-lo com um ataque de flecha. Su pega a flecha no ar, surpreso ao ver um goblin arquetípico usando sua habilidade de Autoridade dos Governantes. Ele rapidamente faz um arco improvisado e atira a flecha, de volta, acertando o goblin na cabeça com precisão divina. Paro assiste fascinado, claramente impressionado pela adaptabilidade de Su. Ele lembra da infância do jovem monarca, era como o início de um conto lendário de heróis. Mesmo naquela época, Su podia usar a autoridade do governante, um poder que ele herdou de seu pai, mas esse poder estava destinado a destruir tudo, o que mais era um impedimento em um mundo pacífico. Mas agora, com os apóstolos de Ataron invadindo Terra, Su não tem motivo para se conter e pode brilhar intensamente nos campos de batalha com sua habilidade destrutiva. Enquanto Su continua abatendo monstros e acumulando níveis, ele também percebe que com sua autoridade do governante, ele só pode carregar até 10 kg. Assim que ele está pensando sobre isso, um goblin sorrateiro aproveita a oportunidade e o esfaqueia pelas costas. O goblin ri de forma arrepiante após o covarde ataque por trás, mas Su rapidamente o cala com um soco que oblitera seus dentes e características faciais em um golpe devastador. À medida que mais goblins começam a se juntar a ele, Barou não consegue deixar de sentir um pouco de medo por seu mestre. É quando um dos goblins de mais alto escalão aparece e sua etiqueta de nome colorida deixa claro que este é diferente dos outros. Su rapidamente puxa a adaga de suas costas, perdendo 30 HP no processo. Assim que a adaga sai, os outros goblins se jogam sobre ele como cães famintos. Apesar da dor, ele balança a adaga e a lança com uma velocidade divina que perfura cada goblin na área, atingindo em cheio o mais poderoso no centro. Su parece estar amando cada segundo da luta, sentindo-se mais vivo do que nunca. Ele é atacado novamente, fazendo seu HP cair ainda mais, mas ele usa sua autoridade do governante para abater os goblins como se não fossem nada. Conforme a batalha continua, ele continua empilhando corpos, embora seu estilo de luta imprudente cause seu HP a despencar. Mas ele não recua. Quando ele finalmente alcança o goblin de alto nível, ele começa a golpear e o sistema fica louco com notificações aparecendo por toda parte, anunciando os níveis que ele está subindo. Assim que o banho de sangue acaba, tudo o que resta são corpos, espalhados ao redor como lixo. Nosso garoto finalmente tira um momento para descansar após tanta luta, e parece que sua marca de sobrevivência de 4 horas terminou, sinalizando a conclusão bem-sucedida da missão. Peru começa a aplaudir seu jovem mestre, dizendo que nunca duvidou dele por um segundo, e sabia que ele passaria por este teste facilmente. Outra notificação do sistema chega, dando a ele a opção de aceitar a recompensa por completar a missão. Sem hesitação, ele pede para o sistema mostrar o que ele está recebendo. O sistema rapidamente exibe que ele irá receber uma pedra rúnica que pode ser usada para aprender uma habilidade chamada Extração de Sombra. Peru está bastante animado com a perspectiva de Su adquirir esta nova habilidade. Su verifica seus ferimentos e descobre que na verdade está ileso. Ele se lembra de ter adquirido uma nova habilidade chamada Resiliência durante a luta. Acontece que ele tem adquirido habilidades além do sistema de níveis que ele obteve quando despertou. Nosso garoto não consegue deixar de sentir que é um personagem trapaceiro com esse mecanismo de evolução de nível e todas as habilidades gratuitas que ele está recebendo. Peru então revela que esse mecanismo de evolução de nível é baseado no sistema que o monarca usava em uma vida passada. É um sistema de suporte projetado para garantir a segurança de Su à medida que ele cresce. Para simplificar, Peru lembra a ele que provavelmente é o único caçador nascido com tal vantagem. Su não tem certeza se isso deveria ser um elogio, mas ele continua a aceitar a recompensa da pedra rúnica de qualquer maneira. Assim que tem a pedra em mãos, ele a absorve rapidamente como instruído pelo sistema. A janela do sistema aparece, mostrando que a extração de sombra não requer mana para ser utilizada.
Ela retira a mana de um corpo recém-falecido e o transforma em um soldado de sombra. A taxa de falha aumenta dependendo das estatísticas do alvo e a quanto tempo ele está morto. Beru explica que essa habilidade transforma cadáveres em soldados, assim como ele mesmo. Extração de sombra é basicamente a essência da autoridade que criou o Shadow Monarch, Lord Sung Jin-woo. Su ainda não tem certeza do que realmente é essa habilidade e se pergunta se é algum tipo de cromancia. Ele estende a mão em direção ao duende morto e o sistema diz que ele pode usar a extração de sombra nesse alvo. Mas antes de usá-la, ele terá que escolher um comando para ativar a habilidade. No início, Su acha um pouco complicado ter que inventar um comando apenas para usar a habilidade, e enquanto ele está pensando, Beru sugere que os comandos devem sempre ser algo direto. Então, com isso em mente, Su rapidamente diz ao duende morto para se levantar. Su convocou 3 duendes sombrios de patente normal, mas a extração de sombra não impressionou ele. Beru explicou que monstros recém-extraídos eram mais fracos e menores do que quando estavam vivos. Su observa que a extração duraria apenas um dia, o que deixou Beru deprimido, pois ele acreditava que a habilidade de extração de sombra seria valiosa mais tarde. Su tranquilizou Beru e o instou a deixar a masmorra, pois estava com fome após 2 dias sem comer. Beru lembrou-lhe que ele poderia usar a chave da masmorra sombria para sair a qualquer momento, tendo já passado na missão. Su prontamente deixou a masmorra. De volta ao hospital, Su comeu até se sentir satisfeito. Enquanto comia, Beru delineava suas 3 principais responsabilidades. Primeiro, eles precisavam proteger a terra dos monstros que emergem das masmorras, o que naturalmente aumentaria o nível de Su e tornaria a terra mais segura sob sua proteção. Segundo, eles precisavam encontrar Lord Ain, levando Su a perguntar se eles poderiam localizar sua mãe. Beru lhe assegurou que eles encontrariam a resposta enquanto lutavam contra os monstros. Por fim, a tarefa mais crucial era restaurar os poderes perdidos de Beru, pois ele desprezava a fraqueza. Beru explicou que, como uma formiga com a capacidade de consumir magia e inteligência, ele poderia recuperar sua força absorvendo magia de várias entidades, incluindo um jovem monarca como Su. Compreendendo a gravidade dessas responsabilidades, Su resolveu entrar na masmorra. No entanto, houve um problema. A Associação dos Caçadores não permitia que caçadores não aprovados entrassem em masmorras, então Su precisava avaliar sua classificação. Dado seus status aumentados após despertar, ele se perguntou que classificação ele alcançaria. Em um teste, uma mulher informou que seu nível de magia era 46, tornando um despertado de classificação E. Desapontado, Su retornou, sentindo-se desesperançoso. Beru explicou que Su tinha se concentrado em aumentar seus status, não seu nível de magia, e a classificação do sistema era baseada no nível de magia. Apesar das palavras de Beru, Su permaneceu desanimado, duvidando de como um despertado de classificação e poderia salvar o mundo, especialmente considerando que nem a equipe de ataque dos caçadores selecionava caçadores de classificação IF. No entanto, Beru propôs um plano. As masmorras tinham deveres específicos para diferentes classificações de grau. A equipe de ataque de classificação mais alta focava em limpar a masmorra lutando contra os monstros, enquanto a equipe de coleta embrulhava os corpos mortos. No fundo estava a equipe de mineração, que coletava recursos dentro das masmorras. Caçadores de classificação e poderiam se candidatar para as equipes de coleta e mineração. O plano de Beru funcionou e Su alcançou uma masmorra cheia de recursos. Enquanto trabalhava, Su encontrou seu instrutor, In, que também era um despertado de classificação AE. Su ficou grato pela ajuda para conseguir trabalho dentro da masmorra como coletor de recursos. Ime permaneceu em silêncio, mas de repente se curvou e pediu desculpas a Su por quando os monstros atacaram na sala de aula universitária. Ele foi o único despertado que correu de medo e não pôde ajudar. Su o encorajou, dizendo que a Associação dos Caçadores tinha instruído os caçadores de classificação a fugir dos monstros, então ele agiu corretamente. Ouvindo isso, o instrutor Ime gritou com Su, duvidando se ele tinha confundido Su com outra pessoa lutando contra um monstro de classificação Searank. Ele começou a se gabar de que seria mais chocante ver Su lutando contra monstros e sobrevivendo. De repente, Beru surgiu da sombra de Su, assustando o instrutor Ime ao falar perto de seu ouvido, sobre o quão incrível Su era. O instrutor Ime, nunca tendo visto tal entidade, começou a chorar e a sentir medo. Su perguntou a Beru por que ele tinha vindo, ao que Beru respondeu que Su ainda estava fraco e precisava de ajuda. Ao vê-los conversando, o instrutor Ime disse a Su que ele tinha sorte de despertar os poderes de um invocador, apesar de seu baixo escalão. Tentando evitar Beru, Ime tentou fugir,
mas Su o repreendeu por fugir mais uma vez de um monstro, o que Amy levou a sério e ficou triste. Embora tenha sido a primeira vez de Su entrando na masmorra, ele estava curioso para ver a equipe de ataque caçando monstros. Lá embaixo na masmorra, a equipe do dragão tinha matado todos os monstros e encontrado líquens. Um membro da equipe de ataque disse que os corpos dos monstros continham pedras mágicas, então eles deviam continuar procurando por objetos de valor. Outro encontrou um caminho estreito que ninguém havia descoberto na masmorra e disse ao capitão para investigar. 3 deles entraram, embora o lugar estivesse em ruínas. Parecia não haver monstros e até mesmo as habilidades de rastreamento dos caçadores não detectaram a presença de uma entidade monstruosa. Eles estavam confusos sobre como o lugar ficou em ruínas, sem nenhum monstro. Eles encontraram uma espada cravada no chão, que parecia ser de alta categoria, equipamento, e todos queriam ver por que poderia valer muito. Um cara lembrou sobre armadilhas ao redor de armas de alto valor, então eles deviam ter cuidado. Um caçador chamado Kim Yong não ouviu e puxou a espada, dizendo que um caçador habilidoso em um tanque de classificação Serant poderia lidar com qualquer armadilha. Ao puxar a espada, ele despertou sem saber um dos monarcas das presas. Quando todo, a espada estava fora, parecia não haver armadilha. Conforme se aproximavam dele, ele se transformava em um humanoide, monstro, gritando com eles por cobiçarem a espada do monarca da presa, conhecido como o Rei das Bestas, entre os 9 monarcas. Akam ordenou a morte de todos os invasores no domínio das presas e violentamente massacrava os 3 caçadores que não conseguiam enfrentá-lo. Enquanto isso, o instrutor e os outros coletores de recursos ficaram surpresos ao verem Su invocar 3 duendes para a coleta de recursos. O instrutor me perguntava como Su poderia invocar 4 entidades, incluindo um fantasma falante, quando a maioria só poderia invocar 2. Su também achava estranho que pudesse invocar 3 duendes, e mencionou o incômodo de precisar de cadáveres para extração de sombras. Ele usava os cadáveres de duendes em o calabouço das sombras, onde trabalhavam incansavelmente. Ele disse a Beru que a técnica de extração de sombras era benéfica. No entanto, Beru rejeitava os elogios, enfatizando que o objetivo deles era aumentar de nível, não focar na extração. Su mencionou que as regras das associações de caçadores exigiam que caçadores de nível e evitassem entrar em calabouços sozinhos. Ele acreditava que poderia haver erros no sistema de classificação e planejava reavaliar uma vez que ganhasse mais mana. Ele também lembrou Beru sobre recuperar seus poderes perdidos. Ao ouvir isso, Beru ficou animado e Su instruiu a devorar migalhas de mana. Quando o instrutor Yemi notou, Su mudou o tom, dizendo que Beru não estava ajudando na mineração e deveria catar as migalhas. Quando Beru tentou se alimentar de uma migalha, ele sentiu a presença forte de um monarca. Su especulou que poderia ser seu pai, mas Beru explicou que seu pai não era o único monarca. Outros possuíam poderes semelhantes. Os poderes de Beru se recuperariam instantaneamente se seu pai estivesse por perto, mas ele não conseguia identificar a besta se aproximando. De repente, ouviram um som estridente. Os trabalhadores ficaram alertas e alguns perguntaram sobre o grupo que atacava. Eles ficaram chocados ao ver líquens no local da mineração. Todos entraram em pânico e começaram a correr, mas uma pessoa tentou parar os líquens e foi repelida. Su enfrentou os líquens, dando tempo aos trabalhadores para escaparem. Ele notou seus nomes laranjas, indicando um nível mais alto, como os Drankmithburns que ele havia lutado antes. Ele decidiu lutar contra eles, mas esperava por reforços. O instrutor Yemi permaneceu e Su pediu a ele que ajudasse caso a situação se tornasse perigosa. Su instruiu os goblins a protegerem e retirou armas goblins de seu inventário, surpreendendo o instrutor Yemi com sua habilidade de evocar armas. Su se moveu com velocidade relâmpago, fazendo desaparecer as criaturas monstruosas e cortando os líquens com presas de aço, como uma fruta madura. Enquanto o instrutor Yemi observava admirado, a poderosa presença de Su o deixava sem palavras. Encarando 2 líquens atacando simultaneamente, Su lidou habilmente com a situação. Enquanto um líquen agarrou sua arma, Beru maravilhou-se com a maestria de Su na batalha, usando poderes das sombras enquanto devorava o monstro caído. Su refletiu sobre sua capacidade de usar extração e invocação sem esgotar sua mana, percebendo o potencial de reunir um exército de mortos aumentando sua capacidade de mana. Profundamente pensativo, ele rapidamente eliminou um líquen, perfurando seu crânio com sua arma antes de lidar rapidamente com o outro. Então, sem hesitar, ele os ressuscitou. O goblin restante olhou tristemente, percebendo que após Su evocar outro líquen após a extração, ele desapareceria para sempre. O instrutor Yemi estava espantado com efetivamente uma classificação inferior como Su poderia controlar os monstros.
Masu afirmou com confiança seu status como um indivíduo desperto de classificação inferior. De repente, uma notificação de missão aparece, instruindo Su a matar um inimigo que busca matá-lo. Su inicialmente pensa que derrotou todos os Lycans, mas então avista uma figura aproximando-se deles em um traje de times de ataque. O instrutor IM alerta que eles não estão seguros dos Lycans, mas Su sente algo se aproximando. Personagem e puxa IM para trás dele. A figura de repente ataca IMO perdendo, mas quebrando seus óculos. Se Su não tivesse intervindo, IM teria sido aniquilado. O chão se despedaça, a espada da figura pousa, revelando seu poder imenso. Su decide fugir perplexo com caçadores, se transformando em monstros. Ele percebe a aura vermelha da figura, indicando sua força formidável. Flashbacks de seu pai lutando bravamente contra tal monarca inundam a mente de Su. Ele pergunta a Beru se esse monarca é como seu pai. Beru responde que enquanto Rakan tem uma aura poderosa, ele não está no mesmo nível do pai de Su. No entanto, lutar contra Rakan seria imprudente, dado o nível atual de Su. Apesar disso, Su abre seu inventário e seleciona uma arma. Beru fica atônito com a determinação de Su em lutar. Su explica que o sistema considera sua segurança antes de emitir missões. Assim, se ele pudesse derrotar o monstro, o sistema lhe daria a missão. Su mostra sua resolução de lutar e aumentar seu nível, motivado pelo desejo de ver seus pais. Com seus Lycans extraídos ao seu lado, Su entra sem medo no domínio do herói mais forte rapidamente. Beru fica atordoado ao ver Su enfrentar um monstro formidável, pensando que Su, apesar de sua fraqueza atual, incorpora a sombra de um verdadeiro monarca. Ele aconselha Su que cortar o braço do monstro cortaria sua conexão com o hospedeiro. Uma vez um caçador poderoso, a besta se tornou ainda mais formidável após a infecção.